continuidade, elaborar os indicadores. Esses indicadores, eles trazem os resultados da terapia nutricional e refletem nem a qualidade da assistência nutricional. E, por último, e não menos importante, participar e promover atividades de treinamento para que a gente tenha educação continuada e atualização de todos os profissionais sobre o tema. Quando isso tudo acontece, nós né, temos um melhor monitoramento do estado nutricional dos pacientes, podemos também adaptar a dieta conforme a sintomologia e o tratamento do paciente. Como consequência, temos a redução de complicações, redução do tempo de internação, também os efeitos colaterais, principalmente nos pacientes oncológicos, a gente consegue uma resposta e, sobretudo, uma maior qualidade de vida do paciente. Eu gostaria de explicar, e como a gente tem profissionais de outras áreas, um pouquinho do nossa assistência nutricional, né? Tudo começa com a triagem nutricional. A triagem nutricional, ela é um processo rápido e ela serve basicamente para identificar se o paciente possui risco de desnutrição ou não. Se o paciente apresenta risco de desnutrição, a gente segue com uma avaliação nutricional mais completa, tá? A triagem nutricional, ela deve ser realizada de forma padronizada. Então, tem os instrumentos certos para isso, né? E a avaliação nutricional, ela como é uma avaliação mais completa, ela reflete na tomada de decisões no dia a dia à beira-leito. Então, a triagem nutricional, ela tem por objetivo identificar o risco de desnutrição. Então, se o paciente possui risco ou não. Ela deve ser realizada preferencialmente, né, nas primeiras 24 a 48 horas após a internação. Né, a literatura, ela traz que ela deve ser realizada o mais precoce possível. Aqui no Hospital 9 de Julho, a nossa meta é realizar nas primeiras 24 horas. Então, a gente consegue alcançar, hoje a gente pode falar que a gente alcança 99% dos pacientes nas primeiras 24 horas. Então, tudo é muito já estruturado, tá? As exceções são aqueles pacientes, às vezes, cirúrgicos, que têm uma internação, que tem uma intervenção prolongada. Então, esse tempo excede. Então, tem uma equipe de nutricionistas que fica durante a manhã, uma equipe que fica à tarde. A equipe da tarde, principalmente, ela é voltada para essas triagens, então, para alcançar todos os pacientes mesmo durante a internação. Como eu disse, a triagem ela deve ser feita através de um instrumento validado, né? Então, hoje eu trouxe aqui alguns instrumentos que são disponíveis. A NRS 2002, ela é uma ferramenta de triagem para adultos. O MUST, o MAN, a MAN é uma versão para idosos e a avaliação subjetiva produzida pelo próprio paciente, que é uma ferramenta para os pacientes oncológicos. Nós utilizamos aqui como protocolo a NRS 2002 para adultos e a MAN versão reduzida para idosos. Se a gente comparar as duas ferramentas, a NRS, em relação à MAN, a MAN é um pouco mais sensível e um pouco mais completa. Ela leva em consideração, por exemplo, se o paciente, a mobilidade do paciente, as funções do trato gastrointestinal. Então, ela é um pouco mais completa e mais sensível e adaptada realmente para os idosos. Eu trouxe o trabalho que nós escrevemos para o Ganepão desse ano, a respeito da triagem nutricional. Então, nós enviamos esse trabalho sobre assistência nutricional, a triagem nutricional na assistência hospitalar. Nós analisamos, já por indicador, a triagem nutricional. Mas esse trabalho específico, a gente analisou todo o ano de 2025. Então, foi um reflexo do ano todo, tá? A triagem, então, como eu disse, né, ela é uma ferramenta fundamental no cuidado hospitalar, ela é preconizada aí, pela Braskem, pela IUCI, e ela é um indicador de qualidade em terapia nutricional. Nesse estudo, o estudo trata-se, né, de um estudo observacional, retrospectivo e de abordagem quantitativa. Participaram do estudo os pacientes com internação maior que 24 horas, porque se o paciente teve alta antes das 24 horas, a gente precisa desconsiderar, porque ele não passou nem 24 horas no hospital.
Foram pacientes de ambos os sexos, internados aqui no Hospital 9 de Julho, de janeiro a dezembro. O que nós encontramos de resultado? Foram mais de 19 mil triagens no ano de 2025. Então, a gente alcançou um número significativo, considerando aí que eram 19.422 internações. Desse total de pacientes, nós observamos que 45% dos pacientes possuem risco de desnutrição. Ou seja, metade dos nossos pacientes, aqui é importante a gente considerar que são os nossos dados, os nossos pacientes, né? E então metade dos pacientes eles apresentam risco nutricional. Como conclusão, foi só mesmo um resumo, né, para congresso. Nós concluímos que nós temos um elevado padrão de triagem, então a gente alcança uma média mensal de 99% de triagem, tá? E isso reflete na maturidade do processo assistencial. Então, realmente essa parte ela já é muito bem consolidada. A avaliação nutricional, como eu disse, ela é mais completa. Então, ela envolve a antropometria do paciente, a composição corporal, né? Nós temos a bioimpedância no hospital, podemos utilizar cada vez mais para fazer o melhor, né, diagnóstico. A avaliação dietética, a avaliação clínica, os exames bioquímicos, né, pensando em terapia nutricional, os eletrólitos é sempre muito importante monitorar, e a história clínica do paciente. Sobre a importância da jornada, a importância da MTN na jornada do paciente. Sempre é importante identificar precocemente o risco de desnutrição. Então, esse parâmetro a gente consegue, então, diminuir, né, os agravos da desnutrição. Preconiza-se sempre reduzir o tempo de internação, monitorar a evolução e a tolerância da terapia nutricional e, principalmente, o impacto nos desfechos do paciente. Trouxe aqui, por último, um estudo, ele é de 2025. Ele trata sobre uma abordagem que eles fizeram, né, uma análise, quando eles avaliaram o impacto das reuniões à beira-leito com a equipe multiprofissional. Então, eles fizeram o antes e o depois, tá? Esse estudo foi um estudo retrospectivo, então, no ano de 2021, 2011 a 2020, com a participação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas. O que eles encontraram de resultado? Uma redução no tempo médio de internação, de 18 para 15 dias. Então, foi significativamente estatístico. A redução também é em relação às intervenções da MTN. Então, a MTN, ela acompanha alguns pacientes do hospital, não são todos, né? Então, quando eles fizeram essa reunião à beira-leito com a equipe multi, eles tiveram, então, uma melhora significativa no tempo de internação. Então, as discussões multiprofissionais estruturadas no beira-leito melhoram o manejo nutricional e os desfechos hospitalares. Agora o doutor Renan vai dar seguimento. Obrigado aí pela participação de todos, né, que está aqui com a gente hoje, quem está online também, para a gente discutir um pouco sobre a importância, né, da MTN dentro do serviço hospitalar. Também agradeço o espaço do Hospital 9 de Julho, né, a sessão clínica, eu acho que é um evento importante que acontece aqui semanalmente para a gente trabalhar a educação continuada, também mostrar o trabalho que a gente faz no dia a dia e desenvolvendo, né, e maturando esse processo, né, dentro da MTN. E eu gostaria de começar a apresentação fazendo uma provocação, né? Quem aqui é da enfermagem? Sara, aqui tem a estômago também, mas vocês já estão com o olhar muito já afinado. Eu queria alguém quem que não fica muito na onco aqui? Tem pouca experiência com onco. Então vai você mesmo, meu amigo. Quando eu te falo assim, olha, seu nome, desculpa, Juliano. Juliano, se eu te falar assim, defina para mim um paciente com caquexia, o que que te vem à cabeça de imediato? Pega o microfone para ele responder. Pode falar o que vier na sua mente, não tem errado e não tem certo, não.
Caquexia. Imagina um paciente com caquexia e descreva ele para mim. Emagrecido, inapetente, com Do exame físico. isso, exame físico. Emagrecido, Descorado, escorado. desidratado, dependendo de oxigênio. É um paciente com risco elevado, né? Perfeito. Sara, quer complementar? Você já vai ter um olhar da onco, né? Vamos ver o que que você vai me responder. Não, eu concordo com isso, né? Então, um paciente que a gente vê que tem dificuldade para. E aí tem outras associações. Um paciente caquético é um paciente que tem dificuldade para deambular, é um paciente que tem dificuldade dependendo até para respirar, é um paciente que às vezes ele nega alguns cuidados, né? Então, os exames laboratoriais, né? Tem que ver se é um paciente que está com eletrólito, se não está. Então, além da parte de a nutrição oral, né? A gente também acaba vendo a via endovenosa, o que é que tem em relação a medicações que podem também piorar esse caso. Perfeito. O colega falou ali, eu quero mais do exame físico. Você falou um paciente emagrecido. O que que você identifica no beira-leito no exame físico? Da caquexia, o que que te vem à mente? Musculatura, né, em relação à parte torácica, né? Então, é um Ah, paciente que eu consigo ver, né, estruturas ósseas de uma forma mais proeminente. perfeito. Alguém quer falar algo diferente? Vamos perguntar para a farmácia? O que que a farmácia acha? O que que te vem à cabeça? É para falar de forma simples. Você olha para um paciente em caquexia, lá no final, Ju. O que que te vem à cabeça? Se tivesse que descrever o paciente. Paciente em caquexia, olha, pela parte da farmácia a gente não faz o exame clínico físico do paciente, mas o que eu posso observar um pouco parâmetro laboratorial. A gente pode ver alguns distúrbios hidroeletrolíticos, que o paciente vai estar por causa desse momento, hipoalbuminemia. Pensa na sua vida, não esquece que você é farmacêutico. Lá fora, algum familiar em algum momento da sua vida. O que que te vem na cabeça quando você pensa, esse paciente é caquético? Qual o perfil, o shape desse paciente? Emagrecido, perda de força muscular. Perfeito. Acho que aqui a gente já tem uma amostra boa, né? Farmácia, a nutrição quer falar algo diferente disso? Alguém quer conceituar a caquexia de uma forma diferente? Isso é muito interessante, porque é o que a gente vê de mais errado, né, de definição de caquexia, quando a gente está falando de paciente oncológico, caquexia cardíaca, renal, enfim. A gente sabe que a caquexia, muitas das vezes, começa muito antes, mas vocês todos responderam que é esse paciente, né? É o paciente pele e osso, que tem proeminência, né, das estruturas ósseas, um paciente moribundo. Primeira coisa, né, que a gente pensa, o paciente com caquexia é esse paciente aí, quase entrando em fase final de vida. Quando, na verdade, esse paciente aqui é o paciente em caquexia, né? Hoje, a nossa definição mais atual de caquexia fala que se a gente perder 5% do peso habitual, né, associado a uma doença catabólica de base, que pode ser câncer, pode ser uma sepse, pode ser uma caquexia cardíaca, qualquer doença de base que tenha né, um contexto inflamatório, a gente já pode considerar o paciente em caquexia. Então, é exatamente esse paciente lá no leito que muitas das vezes a gente dá o diagnóstico de forma muito tardia, né? A gente deveria chegar aqui, mas muitas das vezes eles vão lembrar do suporte nutricional aqui, que a gente considera muito provavelmente, sem nem olhar para a história clínica desse paciente, a gente entende que ele está numa caquexia refratária, muito provavelmente aí entrando em fase final de vida, né? Uma sobrevida em torno de 6 meses, tá? Quando esse paciente oncológico ou qualquer doença perde 30% do peso habitual, a sobrevida dele é em torno de 4 a 5 meses. Tá? Isso é estatística, então por isso que às vezes o oncologista, o paliativista, ele dá para a gente, né, através da escala do PPS, uma estimativa, né, de expectativa de vida daquele paciente. Isso é dado estatístico, né, epidemiologia. A gente acompanha um grupo de pacientes, né, que perdem ali 20, 30% do peso, né, habitual, e é o paciente que vai evoluir com óbito em poucos meses.
Então, isso era mais para trazer essa contextualização, que a caquexia acontece muito antes, às vezes até mesmo da própria sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Né? E existe ainda um conceito que chama mais atenção, se você perde 2% do seu peso habitual. Para quem não conhece o termo, peso habitual é o que você tinha antes da doença. Se você tiver associado a sarcopenia ou um baixo IMC, também é caquexia. Se a gente pegar nossos pacientes oncológicos hoje internados, será que algum perdeu 2% do peso? Muito mais, né? Se a gente for olhar na média aí, você vai ver 10, 15% do peso. Então, isso aqui é para chamar a atenção de vocês que não deve se esperar o paciente evoluir para caquexia refratária para dar um suporte nutricional. Porque a evidência mostra que se a gente chegar nessa fase aqui, muito pouco a gente tem para fazer por ele. Dificilmente a gente vai reverter o estado nutricional, vai ajudar de alguma forma ali na reabilitação ou no enfrentamento ao tratamento da doença, tá? E daí da importância do que a Mônica falou, né? A triagem nutricional bem feita, precoce, porque a triagem ela é a ponta inicial do processo, né? Se o paciente não é bem triado, ele vai se perder, muitas das vezes a gente vai chegar no caso aqui, ó, tá? Então, a triagem é importante justamente para a gente agir de forma precoce. Mesmo assim, a gente ainda está engatinhando nesse processo, né? Eu, como nutrólogo, né, a nossa equipe, a Ju está aqui para confirmar, é muito frequente a gente chegar aqui, no caso. Quando lembram que o paciente precisa de um suporte nutricional, que ele precisa de um diagnóstico mais efetivo, ou que ele precisa ser monitorado ali da sua massa muscular. E aí vai impactar na lesão de pele, né? Vai impactar no trabalho de todo mundo, porque um paciente desse é muito difícil de reabilitar, né? A gente sempre conversa que terapia nutricional, reversão do estado nutricional demora semana barra meses, quando o paciente em conjunto vai evoluindo com a cura da doença. Que não adianta nada eu nutrir bem o paciente se a doença está evoluindo, né? A gente não consegue vencer o catabolismo do câncer, a gente consegue retardar a progressão, né, daquela perda de massa muscular. Então, achei interessante trazer esse olhar para vocês, para a gente começar a chegar de forma mais precoce nos casos. Então, a Mônica já falou muito bem aqui das etapas que, né, que estruturam o processo da MTN. Então, triagem para todos os pacientes internados em até 24, 48 horas. Depois da triagem, a gente tem a avaliação nutricional, que é quando a gente dá o diagnóstico final. É o paciente desnutrido? Qual é o grau de desnutrição? É sarcopênico? Foi a partir de que instrumento que eu cheguei nesse diagnóstico? Depois disso, a gente tem um planejamento e prescrição nutricional. Então, eu vou definir a via nutricional, qual a meta, né? Não existe prateleira para meta de paciente, cada paciente tem uma meta específica. Não existe uma meta única para paciente oncológico, uma meta única para o paciente crítico da UTI, né? Assim como não existe um tipo só, né, de terapia nutricional. Então, a meta é sempre individualizada, tanto calórica como proteica. E aí a gente segue, então, para o processo de monitoramento, que aqui a gente conta muito com a equipe multi, o enfermeiro, né, monitorando os processos, né, se o paciente está tolerando ou não a terapia nutricional, identificando ali falhas e barreiras. E aqui, algo que a gente ainda tem muita dificuldade, tanto aqui no 9 de julho como em outros serviços, que é o processo de transição de cuidado e planejamento de alta, tá? Quantas vezes a equipe de nutrição não é acionada para orientar um paciente de primeira vez de GTT com sonda às vésperas de ir embora? Vocês imaginam, né, o transtorno que é para a família receber uma orientação que não é fácil, né? Não sei se vocês já, né, enfim, acompanharam algum familiar em casa recebendo dieta integral. Então, é algo que a gente ainda tem que trabalhar na melhora, né? Então, a gente está desenvolvendo aí algumas ações para os próximos meses. A MTN ela não existe de forma aleatória. A gente tem duas leis que são os marcos regulatórios, né? Que é essa 272, ó, bem antiga, de 98, e é uma 503 de 2021. Então, todo hospital de grande porte, que tenha UTI, que tenha cirurgias complexas, que tenha paciente em suporte nutricional, tem que ter uma MTN constituída, né? Não adianta ser, né, só MTN de papel, tem que ser uma MTN atuante. Isso é muito importante, porque a gente vê muitos hospitais aí fora que tem MTN só lá no regimento interno, tá?
Então, é obrigatório que os hospitais tenham essa MTN, justamente porque a gente faz todo esse trabalho de segurança do paciente, padronização dos processos, né? Isso é importante. Então, essa é a composição básica da MTN, segundo a lei, tá? Médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico. E a gente tem os profissionais que são os colaboradores, né? Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, estômato, parte administrativa, gestão de qualidade do hospital, né? Todos os profissionais que estão envolvidos na assistência do paciente, eles podem colaborar, tá? Podem fazer parte da MTN. E a gente fez essa ação nas últimas semanas, né? A gente tem aproximado a equipe de físio, equipe de fono também, para participar junto conosco, porque é importante, né? Não adianta nada o nutrólogo nutrir bem, a nutricionista fazer uma boa triagem, se a gente não tem um protocolo amarrado junto com a fono e com a físio para reabilitar esse paciente, fazer um plano de cuidado adequado. Aqui as coisas têm que estar integradas, né? Não podem estar fragmentadas. Então, a gente faz uma reunião mensal, que é obrigatória, né? Todo mês a gente discute os indicadores de qualidade em suporte nutricional e vê ali a oportunidade de melhoria, né? Todo indicador de qualidade, eu discuto isso muito com a Mônica, né? Ele nasce de uma necessidade do serviço. De nada adianta, isso serve para qualquer parte de gestão. Você implementar vários indicadores se você não tem o que fazer com aquilo. Então, eu estou identificando no meu serviço que tem muita perda de sonda. Eu preciso implementar um indicador de perda de sonda, porque a partir do indicador eu vou ver o resultado e vou traçar um plano de ação. Então, é sempre baseado na necessidade do 9 de julho, né? Esses indicadores são feitos. A Mônica já falou um pouco aqui, mas as responsabilidades de cada membro, né, dentro dessa equipe. O médico, ele coordena a prescrição, né? Ele coordena a indicação da via alternativa, vai ser por sonda, vai ser por catéter central, né? Vai ser nutrição parenteral, enteral. Então, o médico coordena essa parte da indicação, prescrição e monitoramento de pacientes usando dieta enteral e parenteral. E o nutricionista vai atuar muito aqui na parte da avaliação, diagnóstico, triagem, monitorar a prescrição dietética. O nutricionista também ele colabora na indicação da terapia nutricional oral e também consegue ajudar a gente a manejar dieta enteral. E a gente tem o enfermeiro, que é a ponta final do processo, importantíssima, né? Tudo que a gente faz vai chegar nas mãos do enfermeiro para administrar. Então, ele tem que conferir se o que está na prescrição é o que o paciente está recebendo, né? Não é incomum, às vezes, a gente ver dieta trocada, e justamente esse é o processo da MTN, né? Os olhos ali da nutrição, do nutrólogo, identificando falhas no processo para a gente poder corrigir, tá? E o farmacêutico, ele vai atuar muito com a gente nesse gerenciamento dos produtos, né? Dos insumos que a gente usa em terapia nutricional. Desde a compra, do armazenamento, né? Do controle de qualidade, de validade disso. Então, a farmácia atua com a gente dessa forma. E aí a gente tem diversas, né, evidências científicas que o suporte nutricional reduz complicações, reduz tempo de internação, reduz mortalidade. Então é muito mais do que o paciente não passar fome, né? Às vezes a família fica ali agoniada, né, porque o paciente está sem receber o suporte nutricional. Mas a gente que faz ciência, a gente sabe que aquilo, né, aquela dieta enteral, aquela nutrição parenteral faz parte da sobrevida daquele paciente dentro do ambiente hospitalar. Então, por isso que a gente fica no pé da equipe multi, né? A cada 3, 4 horas que a dieta enteral está pausada, é um acúmulo de déficit calórico ali ao longo de uma semana, né, que o paciente vai ter um prejuízo na sua reabilitação. Eu sempre falo com o técnico de enfermagem, olha, pensa que isso aqui é a única via de nutrir esse paciente. Toda caloria para ele importa, né? Não é complementar, isso aqui não é um a mais para ajudar ele a se recuperar, não. Isso aqui é a única via nutricional do paciente. Cada 100 calorias que você não está ofertando para aquele paciente, vai ser um dia a mais de internação, vai ser uma lesão que não vai cicatrizar da melhor forma. Então, isso aqui já tem muita evidência dessa reversão. E aí a gente tem estudos até muito antigos, né? Esse estudo do Ibranutri, que foi um dos estudos aí que motivou até os trabalhos de implementação da MTN, identificou que aproximadamente 50% dos pacientes internados estão ou em risco nutricional ou desnutridos. Então, a gente for olhar, então, hoje, a doença mais prevalente dentro do hospital é a desnutrição, correto?
muito mais prevalente que qualquer outro tipo de doença. Desnutrição é uma doença, né? Assim como a gente classifica obesidade, hipertensão, diabetes, e isso aqui independe se é um hospital público ou privado, porque aqui a gente está falando de desnutrição relacionada à doença e não à condição social. Então, se a gente pegar Sírio, Hospital 9 de Julho, Einstein, a gente vai ter uma prevalência de risco ou desnutrição muito próxima desses 50%, tá? Então, se a gente conhece isso, a gente precisa agir de forma mais precoce. Quando a gente olha para o público oncológico, piora, né? Por todos esses motivos aqui que a gente está falando. Doença catabólica, consome a massa muscular, o paciente desnutre na oncologia, tanto pela doença, né? Porque o câncer é uma célula tumoral catabólico, quanto pelo próprio tratamento oncológico, né? Efeito colateral da químio, da rádio. Então, o paciente soma ali fatores para não comer, para perder peso, para desnutrir, piorar, às vezes, o grau de desnutrição. Tem um estudo, esse mesmo estudo do IBRANutri, ele observa que já é alta a prevalência da desnutrição no momento da internação. E ainda na jornada do paciente internado, piora. O paciente que tem uma desnutrição moderada, que era aproximadamente 30% nesse estudo, vai para 60%, né, para grave. Então, o paciente já é desnutrido, ele ainda piora na sua jornada dentro do hospital. Então, paciente oncológico, a gente redobra, triplica a atenção, tanto do risco quanto da análise da composição corporal. O paciente oncológico engana muito, né? Se você for olhar só peso e IMC, você acha que está todo mundo eutrófico, né? Mas tem muito edema, né? E por isso que a gente precisa da bioimpedância, por isso que a gente precisa olhar para a história, né? Para o histórico do peso do paciente, né? Hoje a gente sabe, isso é unânime, que IMC, peso, é um parâmetro muito pobre para a gente dar de qualquer diagnóstico nutricional. Hoje a gente precisa olhar para a composição corporal do paciente, seja por bioimpedância, seja por ultrassom muscular beira-leito, seja por uma TC de abdômen, né? Existem vários métodos de análise da composição corporal, porque eu preciso olhar para a massa magra do paciente. Então, o raciocínio de tudo que a gente faz dentro da MTN vem desse processo de triagem para que a gente defina qual tipo de suporte nutricional o paciente vai precisar. Sempre a via preferencial é a via oral, né? Quando a gente pode reabilitar a via oral do paciente, né? O paciente está ingerindo mais que 60%, né? Um paciente com bom nível de consciência, vamos tentar, né? Um suplemento oral, vamos tentar ajustar o cardápio dele, mas também não vamos perder tempo, né? Às vezes o paciente está comendo 60, 70% da dieta, está tomando 2 suplementos, e você está olhando na evolução dele que ele está perdendo peso, ângulo de fase baixo na bioimpedância, tem uma cirurgia daqui 15 dias. Será que eu vou precisar ser tão rígido, esperar uma semana para indicar uma sonda, ou eu posso ser mais precoce? Mais uma vez, não existe receita de bolo quando a gente pensa em suporte nutricional. Tem paciente que chega para a gente, né, Ju? Que no primeiro dia a gente indica a via alternativa. Eu nem vou olhar a recordatória alimentar dele, porque eu sei que daqui uma semana ele vai fazer uma cirurgia de grande porte e eu não tenho tempo de avaliar se ele vai aceitar ou não o suplemento, tá? Se esse paciente não tem uma via oral segura, a gente tem a dieta enteral, e se a enteral não é possível, se o trato gastrointestinal não estiver disponível, a nutrição parenteral. Então, a parenteral ela pode entrar em duas situações, ou quando o trato gastrointestinal não está disponível, ou a gente pode indicar de forma suplementar. Isso a gente ainda precisa trabalhar mais. Aquele paciente que está na UTI com 20, 30 ml hora de dieta enteral, vomitando, distendido, está lá uma semana com 20 ml hora de dieta enteral. Por que que a gente não colocou uma parenteral suplementar para complementar a meta nutricional do paciente? Porque isso já é evidência importante que melhora o desfecho do paciente. E aqui eu preciso do olhar de todo mundo, né? Preciso do olhar da nutrição, preciso do olhar dos meus colegas nutrólogos, né? Da fono, da enfermagem, né? Por que que esse paciente está aqui uma semana com dieta trófica e ninguém faz nada além, né? Composição corporal, então, muito importante no paciente internado, né? Nós vamos olhar além da antropometria, e aqui a gente tem um instrumento ótimo para fazer. A gente tem uma bioimpedância validada cientificamente, que dá parâmetros muito precisos, como ângulo de fase, SMI,
que é um dos parâmetros que a gente usa para dar diagnóstico de sarcopenia. A gente consegue identificar nessa bioimpedância se o paciente tem um edema subclínico que você não está vendo ao olho do exame físico. Ontem mesmo eu fui analisar uma bioimpedância, né? A gente estava discutindo, os colegas falaram, olha, esse paciente melhorou, né? O SMI está de 8, vamos olhar para outro parâmetro? Taxa AEC, que tem lá na bioimpedância. Estava 0,42, que é um parâmetro, né, do laudo, que identifica que o paciente está perdendo líquido para o terceiro espaço. E aí ele falseia o resultado do exame, né? Vai parecer que ele tem mais massa magra do que ele realmente tem. Então, a gente precisa sempre desse olhar cuidadoso, que a bioimpedância ela é boa, mas ela tem suas limitações quando a gente pensa em grau de desnutrição do paciente, enfim, né? Tem que sempre, paciente anasarcado não é o melhor perfil para fazer o exame, mas a gente precisa melhorar, né? Esperar ele chegar num peso mais seco, mas é um instrumento que a gente usa muito, inclusive no ambulatório, né? É o que a gente mais usa hoje no ambulatório de nutrologia para ver composição corporal, tá? Então, vamos olhar para os músculos do nosso paciente. Além da bioimpedância, eu preciso também avaliar a força muscular, né? O nosso último consenso europeu, né, revisado de sarcopenia, ele coloca a força como primeiro critério de triagem, não é mais o exame da composição corporal. Então, antes de fazer a bioimpedância, eu preciso fazer o exame de força, dinamometria. Quem aqui já viu? Nutrição, né? Porque faz. Então, hand grip. Então, ele é o processo de triagem inicial. Identificou baixa força no hand grip, a gente faz a bioimpedância de forma complementar. Tá? Não adianta fazer bioimpedância se não tiver dinamometria, porque a gente precisa dos dois critérios para fechar diagnóstico de sarcopenia. Tá? Ângulo de fase é outro dado importante que dá na bioimpedância, é um valor objetivo. Ângulo de fase de 4, 3,5, vem exatamente assim no laudo. Isso me ajuda a pensar se esse paciente tem uma boa reserva muscular e ver prognóstico dele. Um paciente oncológico, que você está fazendo bioimpedância a cada mês e está vendo o ângulo de fase cair de 6 para 5, para 4,5, para 3,5, opa, esse paciente está consumindo, né? Paciente que não está respondendo ao tratamento, né? Eu vou ter que conversar com o oncologista para dar uma segurada na dose da quimioterapia, senão a quimiotoxicidade vai aumentar e o paciente não vai tolerar, tá? Então, a gente tem muitos parâmetros aí importantes nessa bioimpedância. A gente agora está trabalhando no processo de criar um protocolo para a gente definir qual é o perfil de paciente que não pode deixar de fazer essa bioimpedância dentro do nosso serviço. Bioimpedância não é um exame para fazer toda semana, nem de 15 em 15 dias, é um exame de partida, tá? Então, a admissão de um público específico, a gente faz esse exame para a gente poder fazer um diagnóstico. Quem dera se a gente conseguisse mudar músculo de paciente em 2, 3 semanas, né? Nem a gente na academia, né, lá fora, consegue ganhar massa muscular tão fácil. Imagina o nosso paciente debilitado, que muitas das vezes está acamado, tá? E aqui a gente precisa do apoio da físio, né? A fisioterapia é muito importante. Não adianta eu deixar o paciente nutrido se o paciente só fica no leito, né? Restrito ao leito. Não tem um mínimo de movimento, né? De estímulo. A terapia nutricional vai derreter ali no processo absortivo, né? O organismo vai usar a proteína para gerar energia, que eu não estou tendo nenhum tipo de estímulo, tá? E aí, finalizando essa parte aí do nosso trabalho com a MTN, então a gente faz o cálculo dessas necessidades nutricionais. Quando vocês olham lá na nossa evolução, né? Para quem não é da área, 1.850 calorias, 80 gramas de proteína, isso nasce do cálculo da necessidade nutricional específico para aquele paciente, baseado num guideline, numa diretriz. Então, a gente tem diretriz de meta para oncológico, para paciente crítico, para sarcopênico, para caquexia renal. Cada paciente tem uma meta diferente, tá? Hoje a gente fala muito da importância da meta proteica, né? O paciente ele precisa ter uma meta proteica adequada para a gente conseguir frear esse catabolismo músculo-esquelético que tem no doente crítico ali na primeira semana. A gente sabe que um doente crítico, nos primeiros 10 dias de UTI, ele perde 2% de massa magra por dia. Vocês imaginam perder 20% de massa magra em 10 dias de UTI? É o que faz o paciente entrar na UTI com os seus movimentos e sair acamado, né, com a famosa tetraparesia do doente crítico, né, o síndrome de Pick's.
tá? Então, é justamente porque perde muita massa magra de forma muito rápida, né? E aí o paciente fica fadigado, né? Tem aqueles sintomas que vocês já acompanham aí. É importante, né? Eu gosto muito dessa frase, não existe dieta de prateleira, né? Uma vez, há algum tempo, eu trabalhei num hospital que eu cheguei lá, né, no início do meu trabalho, estava todos os pacientes com a mesma fórmula de dieta integral e a mesma vazão de dieta integral. Aí eu falei, mas nossa, a gente tem aqui 25 pacientes, todos com o mesmo volume de dieta integral. Ah, porque o nosso protocolo aqui, olha para você ver como que o óbvio precisa ser dito, né? Nosso protocolo aqui é começar com 20 ml hora no primeiro dia, no segundo 30, no terceiro 40 e no quinto, quarto e quinto dia 50 ml hora. Esse aí é o nosso protocolo, um protocolo para todos os pacientes iguais. Ninguém olhou para a doença, para o peso do paciente. Então, gente, vocês estão numa realidade muito diferente aqui no 9 de julho, mas lá fora a gente ainda vê muita coisa por falta de conhecimento básico, né? E aí impacta no desfecho do paciente, tá? A gente vai fazer uma dinâmica agora numa situação que é muito comum de acontecer, né? Inclusive já aconteceu. Opa, peraí. Inclusive já aconteceu aqui no 9 de julho, tá? A gente vai só passar um videozinho que a gente fez por IA, pelo nosso colega Alex, e aí na sequência eu faço essa dinâmica. Aí a gente queria convidar um representante de cada, né, profissão dentro da MTN para sentar aqui com a gente, que eu queria ouvir a resposta de vocês frente a essa situação. Então pode vir um representante A Roberta, né? Isso, Fono, Juliano da pela Fono. enfermagem, Sabrina, você aceita, Sabrina? Vem para Eu nós. vou querer um médico também, então, Ju, você vai ser a nossa representante. Eles estão querendo sentar e depois, por causa do vídeo, para poder assistir o Ah, vídeo. beleza. Então Sim, a tá gente vê o certo. vídeo. Precisa ser um representante de cada área, tá? Boa noite, galera. Hoje o Altas Horas está diferente, porque o assunto é terapia nutricional hospitalar. Vamos falar da EMTN, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, que acompanha o paciente desde a triagem nutricional até a evolução clínica. Porque no hospital, nutrição também faz parte do tratamento. Quando a equipe trabalha junta, os resultados aparecem. Menor tempo de internação, melhor recuperação e mais qualidade de vida para o paciente. A triagem rápida garante que o tratamento comece no momento certo, trazendo resultados clínicos muito melhores. Isso é o Altas Horas da EMTN. Até a próxima. Parabéns, Alex, ficou legal. Vocês viram que interessante que ele falou logo no início ali? Terapia nutricional é tratamento. Tanto que terapia, né, a palavra, né, etimologia é terapia, é ato de curar ou restabelecer. Tanto que é o primeiro item da prescrição, né? É o primeiro item, né? Seja se o paciente está com dieta oral, enteral ou parenteral. Faz parte do tratamento igual o antibiótico, a noradrenalina, enfim, os demais, né? Se o paciente não se nutrir, não vai ter combustível para tocar esse motor, né? Então é algo importante da gente vigiar. Vamos lá? Quem que vai ser os representantes para sentar aqui conosco? A Roberta representando a fonoaudiologia, o Juliano representando a enfermagem, a Sabrina, se aceitar, representando a estomaterapia, né? E tinha o representante da farmácia, mas acho que ele já foi. Foi. Tem mais alguém da farmácia? Não? Tudo bem. Ou outra área, né? Obrigado por essa sessão de julgamento aqui. Então, a situação é a seguinte, né? A gente trabalha numa equipe multi, né? A gente está acompanhando o paciente em conjunto. A gente tem aqui a nutróloga, representante da fono, da enfermagem, né? Farmácia, pode vir aqui, senta aqui na frente conosco, que a gente vai fazer uma dinâmica. É surpresa mesmo, tá? Ninguém sabia, não. Não se sinta pressionado. E aí a gente está acompanhando um paciente, ó, presta atenção no caso. A gente está acompanhando um paciente lá na unidade do A6. Esse paciente internou por um quadro de uma doença crônica, né, um quadro de sepse, foi para UTI, né, da UTI esse paciente teve alta, mas ele teve alta da UTI para a enfermaria com uma sonda nasointeral, tá, uma sonda para poder nutrir.
E aí a gente está acompanhando esse paciente, e aí esse paciente sempre está acompanhado pela filha, que é bem demandante, uma filha brava, né, uma filha que monitora todos os processos ali do seu familiar. E esse paciente usando dieta enteral evolui com diarreia, 4, 5 episódios por dia. E aí vem, né, a familiar correndo, esbaforida, né? Nossa, meu familiar está evoluindo com diarreia, eu preciso que você pare essa dieta integral agora. Ela fala para a enfermeira, preciso que você pause essa dieta integral. Eu vi lá no rótulo da dieta que contém lactose e meu pai é alérgico à lactose. Que absurdo, meu Deus, como é que pode? Meu pai é alérgico à lactose e vocês estão dando uma dieta integral que contém lactose para o nosso paciente. Quem nunca viu isso aqui, né? E aí, piorou, né? A enfermeira, né, no meio desse processo, acolhendo ali a família que está esbaforida, muito nervosa, né? Que absurdo isso. Sem entender também do processo, foi lá e cadastrou no prontuário do paciente, paciente alérgico à lactose. O que era ruim piorou agora, né? O enfermeiro cadastrou que o paciente é alérgico à lactose. E aí o titular chega do caso e fala: "Ó, eu vou dar alta para esse paciente hoje à tarde, tá? O paciente nunca usou sonda, né? Não foi a equipe de nutrição não foi avisada para fazer uma orientação com o tempo adequado e ele decidiu e ele quer que o paciente vá de alta no mesmo dia da intercorrência da diarreia e antes da nutrição chegar para orientar, tá? Você quer complementar com algum outro problema desse caso, Mônica? Que aí eu já vou passar para a dinâmica, eu vou perguntar para cada profissional como que eles manejariam a comunicação com essa familiar. Eu concordo com o tema que você propôs, né? E a ideia é a gente compartilhar e também explicar um pouco mais sobre a experiência de cada área, o que que pode, né? Cada um pode contribuir nesse caso específico que é comum, que acontece, ainda acontece, né? Então a gente precisa rever algumas coisas, mas seria a intenção de cada um sobre o caso. Então, eu vou começar pelo enfermeiro, que foi o primeiro abordado ali pela familiar, né? Eu sempre que o que toma ali é, né, a frente das coisas. Juliano, a família chega então e pede para você pausar a dieta. O que que você faz nesse caso? Bom, boa tarde. Eu, Medo de errar, tá? É o que você é, fazia. eu acredito que segurança é sempre em primeiro lugar, né? Que é o que a gente busca, né? Então, o enfermeiro realmente a linha de frente é o que foi chamado pela família, né? Acho que antes disso a família acionou o técnico e o técnico acionou o enfermeiro. E numa necessidade, eu acho que de talvez acalmar a família chamar, né, ela para conversar, né, e explicar que temos protocolos, que temos uma equipe específica que cuida dessa questão de terapia no nutricional e explicar que, né, ela falou, é alérgico à lactose. Tá, mas se tá aqui é porque alguém fez uma triagem, né? E essa pessoa que fez a triagem é uma especialista, uma nutricionista. Então já foi revisto esse processo, né? E por que não o enfermeiro que está em dúvida disso tirar a dúvida com o nutricionista? Então chamar ele ali beira-leito ou com o médico e falar, ó, tá certo isso? Eu não entendo do protocolo. Sou novo, sou um enfermeiro novo, estou cobrindo esse setor, não tenho, não é a minha realidade, não estou acostumado com terapia nutricional integral. Então, vou chamar o nutricionista, tirar a dúvida. Ó, como é que eu faço? Eu cadastro, não cadastro, essa alergia? Como é que eu atuo agora? Por quê? Segurança. Então, também não vou, né? Eu acho que a gente pode até pausar num momento para suprir do susto, né, para suprir uma necessidade familiar ali, e falar, ó, vou pausar, vem aqui, vou te explicar. E se a gente tiver que continuar, a gente vai continuar por esse motivo. Perfeito. Vamos perguntar para estômago também. O que que você faria de conduta e concorda com o colega fazer algo diferente? Eu acho que a educação do paciente ele começa desde o dia que ele interna, né? Esse desespero que a gente tem de passar todas as informações no dia da alta é extremamente prejudicial, né? Porque o paciente, o familiar, o acompanhante, eles estão ali com todas aquelas informações, tentando processar tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu penso, o quanto será que ele absorve do que foi passado no dia da alta, né?
Eu acho, pensando no enfermeiro assistencial, eu acho que realmente essa questão de pausar ali na hora seria para suprir, para dar aquele alívio ali no familiar enquanto você checa as informações, né? Se o enfermeiro não tiver conhecimento. Mas eu, como estomaterapeuta, eu penso na educação já inicial dos cuidados com catéter enteral, e aí pensando principalmente na questão da diarreia, porque a diarreia ela traz várias consequências aí puxando a sardinha para o meu lado, principalmente para a pele, né? Que daí a gente faz a dermatite associada à incontinência, o paciente tem um risco muito mais elevado de fazer de desenvolver uma lesão por pressão, porque ele vai ter uma pele mais fragilizada. Mas eu acho que a gente precisa ir nesse caminho da educação e orientação no dia que o paciente interna, né? Começar a passar todas as informações ali, em pequenas doses. Bacana. E imagina que quem chegou primeiro ali no leito foi o farmacêutico. E a família pergunta para ele: que absurdo vocês prescreveram uma dieta integral que contém lactose. Lembrando que quando a gente trabalha numa equipe multi, um corpo clínico de hospital, não existe o discurso de que esse problema não é meu, né? Então a gente sempre tem que pensar, não é meu, mas é nosso, tá? Isso é uma habilidade muito importante de comunicação. Quando a gente lida com conflitos de família, a família chega ali no na nossa beira, despeja na gente uma coisa que não tem nada a ver com a gente. A gente não pode virar e falar, isso não é comigo. Você tem que procurar o fulano de tal, o setor de tal. Isso é péssimo. Você só piora o conflito que está tendo ali com a família. Você acolhe, ouve, o paciente já vai aliviar aquela tensão e aí depois você direciona de uma forma pacífica para quem deve ser comunicado. Ontem eu presenciei isso aqui no hospital, né? Tava evoluindo assim, chegou um familiar esbaforido assim, tinha uma equipe de enfermagem. Ah, eu quero trocar meu paciente de leito, eu preciso ir para tal leito, eu já fui lá no setor tal, né? E aí começou, né, o embate da equipe multi. Ah, mas você tem que ir no setor tal, né? E o médico falou, você deve ir lá, ensina para ela onde que é o setor correto. Isso não é comigo. E aí eu já entendi uma falta de habilidade importante de trabalho multi. A gente não faz isso, né? A gente é funcionário do hospital. Se o paciente chegar para mim e falar, olha, eu sou nutrólogo, falar que o antibiótico está incorreto na prescrição, eu vou acolher, né? Vou assumir a responsabilidade e vou passar para frente para ser, né, corrigido. Isso aí é importantíssimo. Isso alivia muitos problemas, né, dentro da nossa jornada aí do hospital. E aí, o que que o farmacêutico queria fazer de forma imediata? Bom, antes de tudo, acolher a reclamação da acompanhante do paciente, tentar entender, principalmente no foco do farmacêutico. Eu tenho essa dieta prescrita, mas o que mais de medicamentos que eu tenho nessa prescrição que pode vir a interagir com essa dieta ou que possa estar causando essa diarreia e pesar. É mais provável que essa diarreia seja de origem medicamentosa, vai, um determinado antibiótico que o paciente esteja usando, o nosso famoso Tazocin, que muita chance de causar essa diarreia, ou se eu não tenho nenhuma questão óbvia relacionada a medicamentos e que vem com esse relato dessa alergia à lactose, que muitas vezes não é uma alergia à lactose. É uma intolerância à lactose e não uma alergia à proteína do leite da vaca, que seria completamente diferente. Lembrando que muitos medicamentos têm recipiente à lactose e que ele tá tomando esse medicamento e não tá tendo reação. Mônica, você contou o caso para ele, hein? Você dedurou, hein? Tô Eu fui brincando. pego de surpresa, eu acabei de. Tá vendo? Aqui a gente já começa a entender a dinâmica e a importância da equipe multi, né? O que um não deixa de perceber, o outro vem e acrescenta. Né? Ninguém sabe tudo, né? Eu não sei tudo, a Mônica não sabe tudo, né? A doutora Juliara não sabe tudo. Às vezes passa despercebido algumas coisas. Então aqui vocês já entenderam essa dinâmica da importância do trabalho multi, cada um com o seu olhar, né? Excelente resposta. E se quem fosse abordado, então, fosse a fono? Você está lá, o paciente está com sonda, está reabilitando, né? E você chega e se depara com essa situação. Como que seria ali a sua comunicação com essa família? Boa tarde. Acho que primeiramente, como todos, né, a gente acolher, escutar, né, que a gente da Fono passa por muito isso, né? Me mandaram isso, me mandaram aquilo. Ele não come, mas eu falei para a nutricionista. Ela, ela anotou e mandou errado, né?
Então, a gente sempre acolhe, reforça que a gente vai passar, né, as condutas e que provavelmente essa alteração ou esse quê de lactose passou uma equipe toda, né, avaliando para poder estar liberando esse tipo de dieta. Então, que vale a pena a gente reconversar com nutricionista, nutrólogo, até para poder entender. Vou falar, eu não entendo, mas eu posso pedir para vir alguém aqui para explicar para você, para ficar mais claro, né? Acho que o nosso Perfeito. papel é esse. Concordo, né? A questão do acolhimento, né, inicial e evitar, né, aquele discurso de que isso não é comigo, né, que só piora o conflito. E agora, a doutora Juliana, você chegou no meio disso tudo, você chegou lá, o Juliano tinha pausado a dieta integral, estava ligando para o nutricionista que também estava na dúvida se trocava a fórmula ou se deixava a mesma fórmula. E aí a Juliana chegou na cena. Isso é muito frequente de acontecer, acho quase diariamente. É muito importante a gente entender que as dietas enterais, elas têm traços de lactose, né? Elas que faz parte da maioria das dietas enterais. Esse paciente, nesse caso, ele já vinha de uma UTI, de um quadro de sepse, depois foi para a enfermaria e aí começou a ter diarreia. Provavelmente essa diarreia é por conta de uma disbiose. 99% desses pacientes dentro do hospital, após uma UTI, uso de antibióticos, e quando eles começam a entrar na fase de convalescência, eles podem começar a ter diarreia. E isso cria para a família, e é super importante, uma ansiedade muito grande. E a primeira coisa é o quê? É a dieta. Porque para a família é o que ele está vendo ali, né? Então, eu acho que ao entrar no quarto, concordo com todos, o acolhimento, né, o entendimento, mas, no meu caso, eu procuro explicar para o familiar, para o paciente, quando possível, o porquê da diarreia, para que eles entendam que nem sempre é a dieta, né? Para que eles possam confiar no que a gente está fazendo, porque senão não adianta a gente só prescrever e dar tchau, né? Precisa ter essa relação entre família e a equipe, né? E com isso, eu acho que eu ganho quase 90% desses pacientes dessa família. Eles passam a acreditar no que a gente está fazendo. Lógico que eu vou intervir na diarreia, lógico que eu vou conversar com o colega, com o titular, para abortar esta alta, né? Porque um paciente com diarreia a gente não pode dar alta, não deve dar alta, Sem porque ele orientação, volta em né? 24 horas, né? E ainda sem orientação. E sem orientação, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para esses pacientes, inclusive, é a orientação de alta antecipada. Nunca deixar essa orientação para as vésperas. A gente começa a orientar a família antes, né? Orientando como mexer numa sonda, orientando onde comprar uma dieta, orientando como a gente deve fazer para dar essa dieta para o paciente em casa, bomba, sem bomba, gravitacional. Quer dizer, são muitas informações novas, né, que essa família passa a receber e que isso causa realmente uma insegurança muito grande. Isso é o nosso dia a dia, né, Renan? A gente vê isso diariamente. E é o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem que cativar a família, criar uma relação assim de que eles passam a acreditar no que a gente está fazendo. Eu acho que concordo com o que o farmacêutico falou, concordo com o que todos falaram, mas a gente tem que realmente passar para eles a segurança do que a gente faz. A partir do momento que isso acontece, eu acho que facilita tudo, né? E tratar a diarreia, né? E aí a gente vai em frente. Se vai trocar dieta, se não vai, né? Isso vai depender do paciente, vai depender de várias coisas. Mas o mais importante, eu acho que é o entendimento da situação. E complementando a fala da Ju, que falou muito bem, questão do alinhamento da comunicação, né? Imagina que péssimo se o enfermeiro chega lá e fala: Nossa, realmente foi muito errado, né? Sua mãe é alérgica e está tendo essa diarreia. Ou se a fono também solta uma: Nossa, mas meu Deus, esqueceram de ver isso. Então, todo cuidado é pouco quando a gente está falando com familiar no beira-leito.
E para isso a gente precisa do quê? Educação continuada. O técnico de enfermagem, o enfermeiro precisa entender que não existe alergia à lactose. Alergia à lactose não é uma doença que se existe. Então não se pode cadastrar no prontuário do paciente com alergia à lactose, porque essa doença não existe. Você tem que cadastrar como intolerância, né? Uma reunião de corpo clínico que a gente teve recentemente aqui no 9 de julho, o hospital foi processado por uma família justamente porque foi cadastrado de forma errada que o paciente era alérgico à dipirona, quando na verdade ele era um paciente que tinha sintomas de uma reação adversa leve, não se caracterizava com uma alergia clássica. Então, olha o tamanho do problema que você pode gerar. O paciente fala que tem alergia, eu já vou lá e cadastro. Não. O paciente falou que tem alguma alergia alimentar, chama a equipe de nutrição, chama a equipe de nutrologia, ou até mesmo numa situação mais grave, a equipe de imuno pode ajudar nesse diagnóstico correto. Porque se você cadastra lá, até você provar para o juiz que não existe alergia à lactose, que só existe intolerância, você já gastou, sabe lá Deus, quantos mil aí, né, em processo judicial, tá? Então, esse é um caso que, né, vai além da diarreia. Aqui a gente está falando de comunicação, da importância do cuidado com o cadastro de alergia dentro do prontuário, da importância do planejamento da alta para a segurança do paciente, né? E que para isso a gente precisa se comunicar, né? Precisa ter protocolo, precisa ter gerenciamento da MTN, né? A gente precisa conversar quando a gente está passando visita beira-leito, né? Isso é muito importante, identificar o processo, e não é identificar, olha, nossa, tá errado esse cadastro aqui, não fazer nada, né? É chamar o enfermeiro e falar, olha, por favor, né, vamos consertar aqui esse cadastro de alergia que está errado, né, que isso aqui pode ser um problema para a gente no futuro. Então, esse é um caso típico, né, que já aconteceu várias vezes aqui no 9 de julho e que a gente sempre tenta reforçar com a família, né, que hoje a Anvisa, por uma regra, né, de nomenclatura, ela precisa colocar lá que contém lactose, porque às vezes tem 0,1 grama de lactose por 100 ml. Aí você chega lá, a família tá aborrecida com a gente, porque a dieta contém lactose, e o familiar comendo um bolo de chocolate ali, né? O bolo de chocolate não tem lactose, não, mas a dieta integral contém lactose. Então, assim, é muito termo inadequado, errado, e que a gente sempre precisa discutir e acolher, né? Acho que essa é a mensagem importante. Quer complementar, Mônica? Só para entender assim para o pessoal entender que a alergia é uma doença imunomediada, né? Intolerância, não. Então, os sintomas são bem diferentes, né? A gente vê muito idoso intolerante, né? A gente costuma ver. Mas não é uma alergia, é totalmente diferente. Mas para eles, para um leigo, é a mesma coisa, né? Eles falam alergia. Nenhuma Mas dieta integral contém a quantidade de lactose que afetaria a diarreia do do paciente. paciente, porque Não são tem. traços, né? Juliana, posso complementar também? Que também a alergia é a imunomediada que a gente tem a intolerância no caso da lactose, e a gente tem mais um ponto, a gente tem a reação adversa ao medicamento, que ela é intrínseca ao medicamento, mas ela não consta, não é uma alergia, não é uma intolerância. Isso também gera uma confusão com a família, não só na parte de alimentação, principalmente com os medicamentos. Esse foi o caso que o hospital foi processado. Era uma reação adversa e aí cadastraram o paciente como alérgico. E o paciente já tinha desenvolvido no passado uma aplasia medular por uso de pirona. Ele, na verdade, internou já mal intencionado, né? Esse foi o desdobramento do caso. Já queria, né, se beneficiar de alguma coisa. Então, a gente, às vezes, lida com essa situação, tá? Tem família que entra ali, que tá doidinha para achar um erro para poder prejudicar ou vocês como profissional ou o próprio serviço. Tudo tem que ser bem feito, né? Por isso que a gente fala da importância de estar tudo canetado lá. O paciente nega alergia medicamentosa, nega alergia alimentar ou intolerância, né? Não adianta só ocultar, né? Tem que falar que nega. E sobre pausar a dieta, um raciocínio simples é: quando a gente tem diarreia, a gente para de comer? Não. Então, né, um paciente da mesma forma, se você pausa a dieta, você aumenta a proliferação lá de, né, de bactérias no intestino, né? Então tem translocação. Então, realmente não é o ideal, né, pausar essa dieta. Outra coisa sobre a orientação de alta. Sempre que possível, é muito importante que o nutricionista faça essa orientação. Eu já trabalhei em outro serviço que o nutricionista fazia essa orientação junto com o enfermeiro da MTN. Então, faz toda a diferença.
para orientar e também em relação à compra da dieta. A família precisa providenciar a dieta em casa, não vai ter de imediato. Então, a família precisa se organizar para poder ter a alta, e não é algo tão simples assim, né? Então, tem todo o cuidado além do que a gente fala, do que a gente explica, tem mais coisas para serem resolvidas. E convênio, gente, não paga dieta integral, tá? Dieta integral é um alimento. Convênio, Estado não tem obrigação de disponibilizar dieta integral para a família. Isso é muito comum dos médicos titulares confundirem. Pede home care com dieta integral. Vai ser negado, a não ser que seja por liminar. Ou o paciente tem suporte ventilatório e vai com home care por liminar judicial. Do contrário, ou a Secretaria de Estado vai dispensar, e a gente sabe o trâmite que demora ali 30, 40 dias para liberar, ou a família que tem que comprar o insumo. E não é um insumo caro. A gente fala, né? Você consegue uma dieta ali por um dia, 30, 40, 50 reais por dia, né? Então, para o público do 9 de julho aqui, não acho que é uma barreira, né, tão importante. Pode ser uma barreira no hospital público, com certeza, mas existe essa via da Secretaria de Saúde que também precisa ser de forma antecipada, tá? Não adianta querer que o nutrólogo do dia para a noite assine o documento, tem que ir para o diretor assinar, a Nutri tem que assinar, a gente tem que fazer um relatório, né? Então tem que ser antecipado também. É isso. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Obrigado pela participação aí dos representantes da MTN. Espero que vocês tenham conseguido captar a mensagem que a gente, né, quis trazer com essa sessão clínica hoje, que é justamente desse cuidado do apoio, né, multidisciplinar, né? O melhor desfecho é o desfecho que é compartilhado, o caso que é discutido, igual a gente viu lá que a Mônica apresentou aquele estudo legal. Isso é evidência científica, né? Quando você discute o caso dos pacientes, melhora a sobrevida dele. Então, é muito importante a gente trabalhar a comunicação para a gente fortalecer, tá bom? Obrigado.